Olá! Sejam muito muito bem-vinda a mais um episódio do Zero Enxaqueca. Aqui nesse programa nós discutimos as estratégias para você conseguir alcançar o controle da enxaqueca de forma rápida, eficiente e duradoura. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista e nesse episódio a gente vai falar como medir se o tratamento está funcionando ou não. Quais são as ferramentas práticas que a gente dispõe para saber se aquele caminho, aquela estratégia que foi planejada está funcionando ou não. Então, quando a gente fala assim, como medir, a primeira ideia que vem na cabeça é medir os dias de dor. Se eu estava, por exemplo, com 15 dias por mês com dor de cabeça e se eu passei para 10 dias, eu tenho essa ideia de medir, de mensuração, né, de medida. Então, de fato, desde a década de 90, que a Sociedade Internacional de Cefaleia recomenda que a gente tenha algo assim mais objetivo para medir, que seria o calendário. É o famoso diário de cefaleia. Quem tem ou teve dor de cabeça frequente, crônica, acho que já escutou falar desse nome de diário de cefaleia, que nada mais é do que você ir anotando, né, por mês a quantidade de dias que você teve dor de cabeça. E o diário de cefaleia, ele pode ser uma faca de dois gumes. Ele é importante a gente fazer por um período, porque dá para entender assim o padrão das crises que a pessoa tem. Mas se você ficar muito restrita assim, eu tive um pouquinho de crise, eu tenho que anotar, e a vida toda isso vai terminar causando uma certa ansiedade. Então existe sim um limite ali para a gente fazer essa análise do diário de cefaleia. Numa primeira consulta, né, numa primeira estratégia, você está usando um remédio, quando você troca de medicação, é bem válido fazer o diário de cefaleia. E como é que a gente faz? Então existem duas maneiras muito simples. A primeira maneira é você usar um calendário. Vamos pegar aqui um calendário normal? Um calendáriozinho e você vai marcar os dias que teve dor de cabeça. Você vai circular uma bolinha os dias que teve dor de cabeça. Então, para ficar um pouquinho mais específico, a gente pensa assim, dor de cabeça para o neurologista é sempre do ombro para cima. Então, se teve uma dor no ombro, uma dor no pescoço, uma dor aqui na nuca, em região posterior, tá valendo, não precisa ser só na parte da frente. Se teve dor também na região da face, principalmente aqui nos seios da face, ou então mandibular, também tá valendo, certo? É dor do ombro para cima. Então, a gente vai analisar o seguinte. O dia que eu tive dor, eu vou circulando e quando você vai pela primeira vez para o médico ou para uma consulta de acompanhamento, você vai levar esse calendário. Então tem a parte, vamos dizer assim, analógica de fazer à mão e tem muitos aplicativos de diário de cefaleia que são bons, porque é como se fosse ser um detetive de você mesmo. Você conseguir identificar mais gatilhos, você associar se teve algum alimento que desencadeou ou não. Então, os aplicativos, eles têm mais recursos, vamos fazer assim, eles têm mais associação. A mão, ele também funciona. Para ficar um pouquinho mais específico, o da mão, eu recomendo assim pegar 3 canetinhas, tá? Uma verde, uma amarela e uma vermelha. Então, a verde é aquele dia que surgiu a dor de cabeça. Ela tá lá, ela tá incomodando, mas ela não tá a ponto de atrapalhar a sua vida. Você continua fazendo as coisas que você planejou naquele dia, mas teve a dor de cabeça. Então circula de verde, tá? O amarelo já é um pouquinho uma dor mais intensa. Eu fui pro trabalho, mas eu não tive a produtividade caiu. Então você circula de amarelo. E de vermelho é aquele dia que você não conseguiu ir trabalhar, que você ficou de cama, por exemplo, que foi uma dor muito incapacitante. Então, isso é importante para a gente, depois de 30 dias, a gente esquece o que aconteceu. A gente se lembra assim, esse mês eu tive crises, foram fortes, mas
a gente não sabe quantificar. Então, o calendário é importante, que a gente vai contar realmente quantos dias teve de dor e qual foi a intensidade da dor. Se ela foi fraquinha, se ela foi média ou se ela foi forte. Então, o calendário é uma ferramenta muito boa, muito usada, tá certo? Mas não é a única que a gente utiliza para ver se o tratamento está funcionando. Porque se a gente não tivesse, vamos dizer assim, o calendário, o mais importante é o que o paciente está referindo, né? O que é que agora você consegue fazer que antes não conseguia por causa da dor de cabeça? Essa percepção do paciente é muito importante. Então, vamos fazer aqui um exercício de reflexão. O que é que mudaria na sua vida se você não tivesse mais enxaqueca? Se fosse para você escrever, pega um papelzinho agora e escreve 5 pontinhos ou 3 pontos, porque isso vai ser um parâmetro para quando você tiver um acompanhamento, você for para o seu médico, assim, mudaria isso. Então, toda vez que você for para a consulta, a gente vai ver, você está conseguindo fazer isso que você queria e não consegue por causa da enxaqueca? Essa é outra forma de a gente avaliar, é uma forma subjetiva, mas que tem muito impacto da percepção do paciente, porque a enxaqueca ela é uma doença muito prevalente e a maioria das pessoas que tem meio que fica com medo de ser julgado pelo outro porque tem enxaqueca, porque acha, é só uma dorzinha de cabeça, e a gente sabe que não é. É uma doença neurológica, de uma disfunção eletroquímica que acontece no cérebro. É uma doença hereditária que passa de geração em geração e é muito fácil de passar esse gene, por isso que a avó tem, o pai tem, o irmão tem, a chance de você passar para o seu filho é grande se você tiver também. Então a enxaqueca não é frescura, não é psicológico, não é porque eu estou estressada que eu tenho crise de enxaqueca. É diferente de ter os gatilhos, né? A causa é genética hereditária. Tem os gatilhos. Quanto mais estressada eu estiver, eu não conseguir administrar ali as minhas emoções, sim, de fato pode desencadear uma crise, mas não seria a causa da enxaqueca, seria um gatilho. Então a enxaqueca ela tem um grande impacto, muito impacto na vida de uma pessoa, na vida pessoal, na vida profissional, porque não sei se você sabe, mas dor de cabeça a maior causa de você faltar o trabalho é por causa de dor de cabeça, isso no mundo. E uma das principais causas de você ir à emergência é por causa de dor de cabeça. Então, no mundo todo, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com enxaqueca. Para ser mais exata, é 1,04 bilhão de pessoas. Então, é com B. Se a gente for pensar na população da Índia, que é um país muito populoso, é como se fosse toda a população da Índia que tivesse enxaqueca. No Brasil, os números são de 31 milhões de brasileiros que têm enxaqueca. Mas para você chegar em um especialista, essa jornada desse paciente é muito longa, porque primeiro vai para a emergência, ou vai para um clínico, ou é reencaminhado. Então demora cerca de 17 anos até uma pessoa chegar no centro de referência de dor de cabeça. E essa jornada teve muitos percalços e armadilhas. Talvez você esteja nessa jornada, ainda não chegou em um especialista de dor de cabeça ou ainda não está conseguindo controlar a sua enxaqueca de forma adequada. Então, geralmente demora até, isso é um estudo que foi feito, que demora de 8 a 15 consultas antes de chegar no neurologista e nesse período termina fazendo muitos tratamentos que são ineficazes. E você termina gastando dinheiro, gastando tempo, gastando energia e não consegue controlar a enxaqueca. Por isso que a ideia aqui é realmente dar visão geral do que acontece. Então, dessas 31 milhões de pessoas no Brasil que tem enxaqueca, sabe quantos por cento tem a enxaqueca controlada? Apenas 4.
apenas 4%. Se você é bom de matemática, faz as continhas aí, porque eu não sou não. Mas é pouco, né? Uma percentagem muito pequena, de 31, só 4% tem a enxaqueca controlada. E quando a pessoa chega no médico, a expectativa é diferente, porque também teve um relatório, uma pesquisa mundial que o Brasil até fez parte, que é sobre a voz da enxaqueca, mais ou menos eu posso traduzir como isso, viu que os pacientes se sentiam muito menosprezados pelos médicos. Ah, você tem enxaqueca. Né? Não valorizava a queixa. Ah, você não tem nada. Aí, por algum outro motivo, pede um exame e diz, ah, esse exame não tem nada, você não tem nada, você está enrolando com isso. Então, os pacientes se sentiam menosprezados, tinham medo de serem julgados, atrasava a ida para o serviço de saúde por causa disso e era muito incompreendido pela família no geral. Então, a enxaqueca ela tem um estigma de achar que isso tudo assim, vocês estão fazendo uma confusão no copo d'água, sabe? Uma tempestade no copo d'água. Então, a gente precisa realmente quebrar esse estigma. Existe um estudo que ele avalia o grau de incapacidade de anos perdidos por alguma incapacidade, tá certo? O último que teve foi em 2016 e teve outro em 2018 e avaliou que a enxaqueca é a segunda causa de anos perdidos por incapacidade. É como se fosse, eles fazem um cálculo cumulativo. Então, se a gente colocar na faixa etária, colocar só pela faixa etária, onde a enxaqueca é mais prevalente, que vamos pensar ali entre 20 e 45 anos, seria a primeira causa de anos perdidos. Como é que é esse cálculo? É em torno de 800 dias de anos perdidos da enxaqueca. Se a gente for comparar, por exemplo, com AVC, ninguém questiona que AVC é uma coisa grave. Ninguém questiona que AVC causa incapacidade. Mas só a título de comparação, os anos perdidos por incapacidade de AVC são 120 e da enxaqueca é 800, na faixa de 800. Para você ver como ela tem um grande impacto justamente naquela faixa etária que a pessoa é mais produtiva e fica debilitada, né? Incapacitante. Então tem um impacto muito grande a enxaqueca, a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente falar, mais a gente consegue educar e as pessoas entenderem do que se trata. Porque a enxaqueca, se a gente for pensar assim, entre 4 casas no mundo, uma tem enxaqueca. Entre 5 mulheres no mundo, uma tem enxaqueca. Entre 16 homens no mundo, um tem enxaqueca. Entre 11 crianças no mundo, uma tem enxaqueca. Então é uma doença muito prevalente, que não tem a devida atenção, que quando você quer chegar no médico, nem todo médico vai entender. E para vocês terem uma ideia, assim, falar um pouco de formação médica, né? O curso de medicina a gente dura 6 anos. Então tem, vamos dizer assim, a cadeira, a disciplina de neurologia. Então a gente estuda todas as doenças neurológicas. Tem a parte de cefaleias. Cefaleias tem mais de 200 tipos de cefaleia. Mas se você for analisar o quanto tempo de hora que é ensinado em cefaleia no curso de medicina, dá em torno de 2 a 4 horas. E é uma das causas mais prevalentes para ir para a emergência. Então, eu acho que na medicina, o que é muito frequente e o que é muito grave, a gente tem que dar a devida atenção. E, infelizmente, no curso, a gente foca, não que as outras doenças não sejam importantes, mas cefaleia deveria ser mais focada. Então, depois que você faz medicina, aí eu fiz a residência de neurologia. Aí ali a gente vê mais profundamente todas as doenças, o mecanismo de ação das doenças neurológicas e depois faz uma especialização específica sobre dor de cabeça. Então tem toda essa jornada que é em torno aí de 10 anos para você se formar como um cefaliatra. Que, por exemplo, não tem criança tratada pelo pediatra, não é isso? Idoso pelo geriatra. Quem cuida de dor de cabeça específico é o cefaliatra. Não sei se vocês sabiam desse termo.
Então tem essa jornada, eu entendo essa jornada. Então existem outros parâmetros, além do calendário, para a gente saber se esse tratamento está dando certo ou não. Então eu peguei aqui duas escalas que são bastante usadas para estudo, né? Realmente o desfecho dos estudos a gente vai ver frequência e intensidade de dor, mas também qualidade de vida. Então tem uma escala, um questionário chamado MIDAS, M-I-D-A-S, MIDAS. E é um questionário muito simples, de 5 perguntinhas. E se você estiver disposto a responder agora, só precisa de papel e caneta. E eu vou lendo devagar para ver se como é que está o grau de impacto da enxaqueca na sua vida, tá bom? As perguntas, você vai pensar assim, nos últimos 3 meses, né, 90 dias, nos últimos 90 dias, aí você vai tentar responder aqui essas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: quantos dias você perdeu de trabalho ou estudo por causa das dores de cabeça? Quantos dias? De 90 dias no total, quantos você acha que perdeu? Não deu para ir, foi aquela bolinha vermelha. Aí você anota aí do lado. A segunda pergunta é: quantos dias a sua produtividade no trabalho ou na escola reduziu-se pela metade ou menos da metade devido às dores de cabeça? Essa aqui seria o amarelo e o verde. Você não vai contar os dias que você perdeu. Esse aqui é o dia que você ficou incapacitado, sua produtividade ficou ruim por causa da dor de cabeça, tá? Aí você anota lá os dias. Terceira pergunta: quantos dias você não realizou afazeres domésticos devido às dores de cabeça? Escreve lá quantos dias. A quarta pergunta: quantos dias sua produtividade nos afazeres domésticos reduziu-se pela metade ou menos da metade devido às dores de cabeça, né? Quantos dias você não conseguiu fazer atividades de casa? Lavar a louça, arrumar a cama, que não deu para fazer isso por causa da dor de cabeça, tá bom? E a última pergunta é: quantos dias você não pôde participar de atividades sociais, familiares ou de lazer devido à dor de cabeça? Então anota aí, você vai ter 5 números, aí você vai somar esses números e eu vou dar aqui o resultado, tá? Se os pontos forem de 0 a 5, você tem uma incapacidade grau 1, que significa uma incapacidade mínima ou nenhuma. Se for de 6 a 10, significa grau 2, uma incapacidade leve. Se for de 11 a 20, é grau 3, uma incapacidade moderada. E se for acima de 20, é grau 4, uma incapacidade severa. Esse questionário, ele é simples, mas ele consegue ver o impacto da enxaqueca na vida de uma pessoa. Então a gente usa muito esse questionário MIDAS e tem outro questionário que se chama HIT6, HIT6, que ele tem também, são 6 perguntas, por isso que é o HIT6, mais ou menos nesse sentido do MIDAS, e você vai respondendo. Ele pergunta assim, vou falar só a primeira, para vocês terem ideia como é. Quando você tem dor de cabeça, com que frequência a dor é forte? Nunca, raramente, às vezes, com muita frequência ou sempre. Então são 5 opções, cada opção tem um valor e você vai responder 6 perguntas. Isso é fácil de você conseguir pesquisar pela internet. Eu vou deixar um link aqui embaixo dos 2 questionários, tá? Do MIDAS e do HIT6. Então, no final, você também consegue pelo HIT6 saber o impacto da enxaqueca. Então, além de fazer o calendário, a Sociedade Internacional de Cefaleia hoje recomenda 7 metas. Então, eu vou ler aqui para não esquecer de nenhuma das metas para você avaliar o seu tratamento. Então, primeira meta é reduzir frequência e intensidade. É o que todo mundo quer, que a dor fique mais fraca e que ela fique espaçada. Isso seria controlar a enxaqueca, né? Se tornar livre da enxaqueca. E quanto mais rápido eu conseguir fazer isso, melhor.
A segunda meta é reduzir limitação e incapacidade. Terceira meta, reduzir o uso de tratamento inefetivo. Quarta meta, melhorar a qualidade de vida. Quinta meta, reduzir o desconforto físico e psicológico relacionado à cefaleia. Sexta meta, educar pacientes e ajudá-los a lidar com a dor e a doença, né? Sétima e última meta, evitar a escalada do uso excessivo de analgésicos. Então, essas são as 7 metas recomendadas pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Então, é muito importante a gente preencher o diário e preencher essas escalas, porque às vezes o paciente vem e diz, que negócio chato, não quero, fica com preguiça. Eu entendo, mas para a gente saber para onde a gente vai, aquela história, estou no ponto A. O ponto A é onde você está com muita crise, onde você quer sair desse ponto A. E para eu conseguir sair do ponto A para chegar no ponto B, eu tenho que me localizar, para eu ter referência. Então eu preciso saber, não, nos últimos 3 meses, a maioria das minhas crises eu estou tendo de 10 a 12, elas estão moderadas, eu não vi nenhuma associação com alimentos, já que gatilhos alimentares é muito variável, a gente já falou algumas vezes sobre gatilhos alimentares aqui. Como é que está a questão do comportamento, dos hábitos? Será que eu estou conseguindo fazer atividade física? Será que eu estou conseguindo dormir direito? Quando eu tenho privação de sono, minhas crises são mais frequentes, são mais intensas. Então, tem tudo isso associado, tá bom? Eu espero que tenha esclarecido essa questão do diário de cefaleia, né, de como medir se o tratamento preventivo está dando certo. Então, existe o diário, por calendário, por aplicativos e essas outras escalas de qualidade de vida. E vocês viram que é uma jornada, é longo o caminho para você chegar num especialista, mas a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!